Eu me sinto muito honrado todas as vezes que eu tomo esse púlpito, da mesma forma que também me sinto com muita responsabilidade, mas eu quero compartilhar nessa noite sobre algo que tem queimado no meu coração há muitos anos, e sempre é uma grande bênção, uma grande honra poder falar sobre aquele que transformou e que mudou a nossa vida, e não existe outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. Sabe, nós cantamos aqui, e eu me despedi dos meus pais, e eu queimei minhas carroças, eu afundei meus barcos no cais. Talvez você que chega na igreja pela primeira vez não entende do que está sendo tratado, o que está dizendo essa canção, mas essa canção está dizendo exatamente e que no reino de Deus não existe um plano B. No reino de Deus não existe um plano B, apenas um plano A, e o plano A é se entregar 100% à vontade, ao desejo dos céus para a minha vida e para a sua vida. Quando a gente diz eu me despedi dos meus pais, diz respeito àquele jovem que chegou para Jesus e falou para ele: Jesus, eu quero te seguir, mas eu posso voltar e me despedir dos meus pais? Jesus falou, ele disse, eu quero enterrar os meus pais. Não significava que os pais dele estavam mortos, ele estava dizendo, assim que os meus pais falecerem, eu venho e te sigo. Jesus disse que desde que os mortos enterrem os seus mortos, mas você vem e me segue. Jesus estava dizendo, não existe plano B no reino de Deus. Quando Jesus nos chama, não existe uma opção de dizermos, talvez depois, talvez mais tarde, talvez amanhã. Se você tem um plano B, significa que talvez você nunca tenha tido um plano A. E existe um chamado e um propósito de Deus para mim e para a sua vida. Deus tem nos desafiado. Eu tenho me sentido a cada dia mais desafiado a seguir esse propósito, meu bispo. Eu tenho sentido a cada dia mais desafiado a seguir esse caminho. Eu tenho sentido a cada dia mais desafiado a entender o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim. E nessa noite eu quero levar você nessa caminhada, para que nós possamos entender um pouco mais daquilo que Deus espera de nós. Quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Eu gosto muito de falar sobre relacionamento com Deus, de comunhão com Deus, porque, irmãos, isso é o que mudou a minha história, isso é o que mudou a minha vida. Muitos de vocês testemunharam do que Deus fez, o que Deus tem feito na minha vida durante todos esses anos. Pastor Odílio é prova viva disso. E o que mudou a minha vida não foi a minha inteligência, o que mudou a minha vida não foi a minha esperteza, o que mudou a minha vida não foi a minha forma de lidar com negócios, ou mesmo com o ministério, mas o que mudou a minha vida foi entender que Deus me chamou para um relacionamento com Ele. Deus me chamou para viver comunhão intensa com Ele. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, versículo 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes, que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Alguns anos atrás, no ano de 2004, 2005 mais ou menos, Deus começou a falar muito comigo sobre relacionamento com Deus, e foi anos que eu mergulhei muito nesse tema, e muito em uma vida de intimidade e comunhão com Deus. E desse ambiente de relacionamento e comunhão nasceu um livro que se chama Andando com Ele. É um livro que eu já tenho há alguns anos. Algumas pessoas aqui já conhecem esse livro, mas esse tema, dia após dia, ele bate a porta do meu coração, e acho que em momentos como temos vivido hoje, não há tema mais pertinente que falarmos do que entendermos o propósito para o qual nós fomos criados, entender a gênese da nossa existência, entender a genética daquilo que Deus colocou em nós, dentro do nosso DNA.
A verdade é que quando Deus nos cria com um DNA perfeito, e no nosso DNA estava impresso aquilo que Deus queria para nós. E se você ler no livro de Gênesis, eu gosto muito do livro de Gênesis, porque ele conta de como Deus começa a preparar todas as coisas para que o homem fosse criado, como Deus prepara a terra para que o homem fosse criado, como Deus cria todas as coisas. E depois ele traz e coloca um ser que ele criou com muito carinho, com muito amor, que seria a coroa da criação. E o livro de Gênesis nos mostra exatamente Deus preparando tudo. E quando Deus começa a criar o homem, Deus diz, isso é muito romântico, a forma com que Deus cria o homem, porque Ele fala consigo mesmo, em um ambiente de relacionamento, de intimidade, se relacionando consigo mesmo, dizendo: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus já estava deixando descrito que desde o princípio o homem seria criado em um ambiente de relacionamento. A verdade é que muitas vezes nós trocamos relacionamentos por rituais, mas Deus tem nos chamado para abrir mão dos rituais e viver uma vida de relacionamento com Ele. E quando Deus diz façamos o homem, Ele está falando consigo, Ele está falando com a Trindade, Ele está falando com aquele que é completo, que é um e que é três. E quando Deus cria o homem, então Deus cria o homem exatamente nesse mesmo ambiente de relacionamento e intimidade. É muito interessante quando a gente lê nos livros dos capítulos 3, 4, 5 de Gênesis, a forma com que Deus se relacionava com o homem. Algo interessante que eu sempre escuto Miles, que já não está conosco mais, Deus o levou, dizer, que me impressiona, que diz que Deus nunca começa algo sem antes terminar. Deus nunca inicia algo sem antes terminar, porque Deus é completo e não está limitado ao tempo. Então quando Deus cria o homem, coloca o homem no jardim do Éden, Deus já estava trazendo por uma plenitude daquilo que Deus daria durante toda a sua vida. E quando o homem começa a viver exatamente o sonho, o projeto de Deus perfeito para a humanidade. Sabe, em São Francisco, todos os anos, enquanto Steve Jobs era vivo, ele fazia uma conferência anual, acho que ainda acontece mesmo depois da morte dele. E todos os anos ele vinha e trazia um aparelho como esse, um celular, ou um computador, e ele começava a dizer sobre esse aparelho. E sobre esse aparelho ele dizia: olha, esse aparelho, ele é um aparelho criado para isso, e isso, e ele tem essa e essa função, e essa função vai ser específica para isso, e essa função vai ser usada nesse fim. É interessante porque ele criou o aparelho, ele sabia exatamente para quê, como funcionava e em que deveria ser usado aquele aparelho. E as pessoas o ouviam, recebiam, compravam aquele aparelho e começavam a utilizar. E quando utilizado da forma certa, então tinham bons resultados. Tanto é que a Apple é hoje talvez a empresa mais valiosa do mundo. Por que eu estou te dizendo isso? Não existe nada, não existe ninguém melhor para dizer para nós, não existe ninguém melhor para dizer para mim, para você, o que algo foi criado, ou para que aquele algo foi criado, do que o Criador dele. Não existe ninguém melhor para dizer como algo funciona bem do que o projetista daquele objeto que foi criado. E quando Deus cria o homem com um propósito, com um projeto. Deixa eu te falar uma coisa, eu não acredito que nós somos frutos do acaso, pastor. Eu digo que tem que ter fé demais para ser ateu, porque acreditar que tudo isso explodiu, uma explosão de um Big Bang, e apareceu seres tão incríveis, complexos, apareceu cadeias tão incríveis que se conectam. Tem que ter muita fé para ser ateu. Sim ou não? Eu não acredito que nós aparecemos por acaso, não foi fruto de uma explosão cósmica. Sabe, nós somos fruto de um Deus que sonhou e projetou a nossa vida. Somos fruto de um Deus que sonhou e projetou um ser, projetou uma humanidade.
Significa que se Ele projetou, Ele tem as respostas para as maiores perguntas da sua vida. Significa que se Ele te projetou, Ele tem as respostas para os questionamentos, se está no seu coração. E é interessante porque nesse ambiente de relacionamento, Deus começa a lidar com o homem. E Deus começa a ensinar e mostrar para o homem como é que o homem deveria viver, como é que Ele criou tudo para que o homem fosse feliz. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Significa que Ele sabe que se nós estivermos vivendo exatamente o que Ele desenhou, nós seremos 100% completos, nós seremos 100% produtivos e seremos plenamente satisfeitos. E é muito interessante porque logo que Deus cria o ser humano, e a gente pensa que Deus foi lá e colocou a árvore do bem e do mal, e chegou e chamou o homem e falou assim: olha, a primeira coisa que Deus mostrou foi aquilo. Irmãos, Deus mostrou todas as outras coisas para o homem. Olha, tem fruta para você comer à vontade, tem água para você nadar, tem lugar para você descansar debaixo da árvore, tem tudo para você fazer. A última coisa que Deus fala com o homem: olha, mas tem uma coisa, tem uma árvore ali, dessa você não vai tocar, sabe? Mas a gente tem a incrível capacidade de fazer exatamente aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Será que só aconteceu lá no Jardim do Éden? O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu aborreço, esse me persegue. A gente tem essa mania de fazer contrário àquilo que Deus nos mandou, e o homem começa pisando no tomate, afundando o pé na jaca, e a primeira coisa que o homem vai lá e faz o que Deus mandou não fazer. Mas eu aprendo algo incrível no primeiro erro do homem. Você acha que Deus ficou surpreso? Você acha que Deus ficou: eu não imaginei que o homem fosse errar, que decepção. Tem gente que imagina que Deus ficou frustrado, triste, deprimido. Não acredito, meu Deus, Deus falando para Deus. Mas a verdade é que Deus já sabia, sabe? Deus achou que valeria a pena fazer o homem mesmo sabendo que ele iria pecar. Deixa eu te falar uma coisa: Deus achou que valeria a pena fazer você mesmo sabendo dos seus erros, mesmo sabendo das suas falhas, mesmo sabendo que quando Ele te mandaria fazer A, você faria B, mesmo sabendo que quando Ele te mandaria não fazer, você faria. Ele achou que valeria a pena. Sabe por quê? Deus não tem problema com nossos pecados. Para isso Ele já criou a solução. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Desde que Adão pecou, o pecado de Adão já estava sendo perdoado por Jesus. E quando Adão peca, algo incrível acontece, porque ele corre e se esconde de Deus. Sabe aquele dia que você chega na igreja, você fica lá atrás, lá no último banco, você fala assim: eu quero ficar mais escondido aqui, que se o Espírito Santo me vir aqui hoje, ele vai jogar um raio na minha cabeça. E a gente fica pequeno, querendo esconder de Deus e de todo mundo. Assim a Bíblia fala que Adão fez quando ele peca, e Adão se esconde. Agora, algo que me impressiona é que nos primeiros versículos, nos primeiros capítulos, nos mostra Deus descendo no jardim para conversar com Adão, para se relacionar com Adão. E Deus começa a se relacionar com ele. E certo dia, quando Deus chega no jardim, aonde está Adão? Deixa eu te falar uma coisa: Deus não se esconde quando você peca. Deus não se vai quando você peca. Deus permanece no mesmo lugar. Deus estava no meio do jardim. Sabe o que ele estava fazendo? Ele chega lá dizendo: Adão, cadê você?
Aonde você está, Adão? Vem para perto de mim, Adão. Eu te quero aqui perto de mim. Vem para perto de mim. Deixa eu te falar uma coisa: o maior erro que a gente comete é quando nós pecamos. Nós queremos nos esconder de Deus, nós queremos fugir da presença de Deus, mas em nome de Jesus, o Espírito Santo está falando para mim e para você hoje: vem para perto de mim, eu já tenho a solução. Deus estava falando com Adão: Adão, vem para cá que eu já tenho a solução pronta. E quando Adão chega, então Deus vai lá e mata um animal, e pega a pele daquele animal, com o sangue daquele animal, e cobre a vida de Adão e de Eva. Sabe, Deus estava dizendo para eles: eu sabia que vocês iam errar, eu sabia que vocês iam pecar, mas eu já preparei a solução para os seus erros e para os seus pecados. As suas falhas não vai deixar de impedir de te amar, os seus erros não vai me impedir de te amar, as suas decepções não vai me impedir de te amar, os seus pecados não vai impedir Deus de te amar. Mas é incrível, porque mesmo então, depois da queda, Deus continua a procurar algumas pessoas, buscar corações que o adorem, porque o plano A de Deus, o único plano para o ser humano, a gênese do ser humano diz que nós fomos criados para o louvor e honra da glória de Deus, fomos criados para a adoração. Deixa eu te falar uma coisa: você pode fazer tudo na sua vida, você pode ser um médico bem sucedido, você pode ser um cientista bem sucedido, você pode descobrir a cura do câncer, mas se você não adorar a Deus, você não está cumprindo o propósito para o qual Deus te chamou. Se você não devolver a glória a Deus, você não está cumprindo o propósito para o qual Deus te chamou. E a gente vê logo em seguida algumas pessoas que decidem andar com Deus. Abel, a Bíblia fala que Abel decide andar com Deus e oferece a Deus. Em um certo momento está Abel, Caim, filhos de Adão, e eles decidem oferecer um sacrifício, e a Bíblia fala que os dois oferecem um sacrifício. E ali Deus está demonstrando para o ser humano o que ele valoriza, o que ele está buscando. E aí acontece, e a Bíblia nos deixa registrado isso, no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 1 a 6, vai contar exatamente essa história. E nessa história Deus está escrevendo e dizendo: olha o que eu valorizo, veja o que eu valorizo. E Deus então está dizendo o seguinte: Abel e Caim oferecem um sacrifício a Deus. E a Bíblia diz assim: e Deus recebeu ao sacrifício a Abel e a seu sacrifício, porém Deus rejeitou a Caim e ao seu sacrifício. O que está escrito está nos demonstrando que o que importa para Deus não é o que você está oferecendo, mas sim quem você é. Deus estava dizendo: eu não estou preocupado com as suas obras, eu não estou preocupado com o que você tem a oferecer, eu estou preocupado com quem você é. Abel oferece, é aceito por Deus, oferece um sacrifício e é aceito por Deus, porque Deus o aceita primeiro, depois Deus aceita o seu sacrifício. E a gente vê a vida de Enoque, e eu costumo dizer que eu gostaria de ver um livro, 2, 3, não sei quantos escritos sobre Enoque, porque Enoque é uma pessoa que me impressiona, e a Bíblia fala tão poucos, 2 versículos apenas, conta a história de Enoque, e eu queria saber mais sobre essa pessoa, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus de tal forma que Deus o tomou para si. Isso me impressiona, porque irmãos, nós somos criados com uma lei, todos os homens, a Bíblia diz que os nossos dias são contados, um dia chega no fim, sim ou não? A morte é talvez a maior certeza que nós temos, mas Deus quebra as regras que Ele mesmo criou, por causa de um homem que entende que o chamado de Deus para ele é para se relacionar, ter comunhão e andar com Deus. E a Bíblia diz que Enoque, que Deus toma Enoque e leva para si. Gente, Enoque não morreu. Você já pensou isso? Enoque não morreu.
mas Deus o tomou para si. Muito obrigado, meu garoto. Eu queria saber mais sobre esse cara. Eu queria saber mais sobre a vida de Enoque. Que nível de relacionamento, que nível de intimidade, que nível de compreensão é essa que Enoque tem da presença de Deus, que Deus o toma para si. E a Bíblia fala também, depois disso, fala também sobre a vida de Noé. Noé foi um ícone que me chama muita atenção sobre relacionamento com Deus, porque Noé avança no nível de relacionamento, e a Bíblia registra algumas das conversas de Deus com Noé. E se você tiver a curiosidade de ver isso na sua casa, ler um pouco, leia com esses olhos o livro de Gênesis, entendendo o propósito, entendendo o chamado de Deus, entendendo o relacionamento de Deus com o homem. E no livro de Gênesis, no capítulo 6, nos fala sobre a história de Noé. Então conta que Noé era um homem que era amigo de Deus, que andava com Deus. E certo dia, quando Noé estava conversando com Deus, então Noé ouve Deus falar algo para ele, e a Bíblia fala: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Muitas vezes a gente despreza o que a palavra de Deus nos fala, mas Enoque entende, Noé entende, e Noé começa a se relacionar com Deus. E certo dia está Noé conversando com Deus, e Deus fala: Noé, tomei uma decisão, mas você é meu amigo e eu não posso fazer nada sem falar com meu amigo. Sabe aquele amigo que você tem assim, que tudo você vai fazer, você tem que chamar ele e compartilhar com ele assim? Não, eu não dou conta de fazer nada sem falar com meu amigo. Você tem amigo desse jeito? Aquele que você sabe que você pode contar para ele, ele não vai contar para ninguém, não vai te difamar, não vai torcer contra você. Assim era Deus com Noé. E Deus chama Noé e fala: Noé, eu tomei uma decisão muito séria, mas eu tenho que te contar. E aí Deus começa a dizer para Noé: Noé, eu vou destruir toda a terra, toda a humanidade. Deus diz para Noé que iria destruir toda a humanidade. Gente, quando Deus fala toda, Deus está falando toda. Quando Deus fala toda, Deus está falando toda. Mas de repente Deus fala para Noé o seguinte: Noé, só que eu estou disposto a mudar um pouquinho do meu projeto, porque eu tenho um amigo, e eu não posso fazer isso com meu amigo. E ele fala: Noé, agora é o seguinte, eu vou destruir toda a humanidade, mas você vai fazer uma arca. E Deus começa a dizer para ele o que ele ia fazer. E Noé então começa a seguir as instruções de Deus, e Noé é salvo, e a sua vida e a minha vida foi salva, porque um homem decidiu que viveria a Gênese e que não buscaria um plano B para a sua vida. Quantos estão comigo nessa noite? Quantos estão me entendendo? Quantos estão entendendo que o Espírito Santo está falando? Deixa eu te falar uma coisa: Deus está disposto a mudar projetos do coração dele, para agradar aqueles amigos, aqueles que estão dispostos a abrir mão da sua vida, a afundar os seus barcos, a deixar os seus pais, para segui-lo com todo o seu coração. E a Bíblia fala que a humanidade inteira foi salva a partir de Noé, porque um homem decide servir a Deus, um homem decide buscar a Deus, um homem decide andar com Deus. Olha só, andar com Deus, se relacionar com Deus, ou ter comunhão com Deus, não é só uma questão de escolha, mas é uma questão de propósito. Grave isso: Deus te criou para isso. Deus te criou para andar com Ele, Deus te criou para se relacionar com Ele, Deus te criou conectado com Ele. E quando Deus cria o homem, Deus o cria diferente dos animais. Na criação dos animais era apenas Deus falava com a terra dava os animais, mas quando Deus cria o homem, Deus cria o corpo do homem ali, a casa, e Deus sopra de dentro de si o sopro de vida, e o homem passa a ter vida. Significa que nós não somos apenas carne, meu irmão. Um dia a gente morre, isso aqui volta para o chão, mas a Bíblia diz que o Espírito volta a Deus.
Sabe por quê? Nós não somos 100% humanos, nós somos divinos, nós somos vindos de Deus, nós temos a natureza de Deus dentro da nossa gênese, da nossa DNA. E nós só podemos estar vivos, só podemos ser 100% produtivos quando nós estamos conectados com esse Deus. Deus te criou para isso. Grave isso no seu coração. Nós somente poderemos dar tudo de nós e alcançar a plenitude da vida e dos sonhos de Deus no dia que nós entendermos que fomos criados para a comunhão com Ele. Desde o princípio, o objetivo do diabo era destruir o relacionamento de Deus com o homem, porque ele sabe, por favor, grave isso no coração, porque ele sabe que isto é o poder que ativa a sua vida para atingir todo o potencial que Deus depositou na sua vida. Eu vou repetir isso aqui. Desde o princípio, o objetivo do diabo era destruir o relacionamento de Deus com o homem, porque ele sabe que isto é o poder que ativa a sua e a minha vida para atingir e alcançar todo o potencial que Deus depositou em você. O diabo tem lutado desde o princípio para destruir o nosso relacionamento com Deus. Já notou o quanto é difícil orar? Você fala que vai orar, aparece tanta coisa. Você fala que vai orar, o telefone toca. É só você falar que vai orar. Você está lá com insônia, acordou 3 horas da manhã, está com insônia. Fecha o olho e fala 2 palavras para ver se o sono não vem na hora. Dali a pouco você já está abençoando Jesus, perdoando o diabo, e já não sabe nem mais, já está dormindo. Ajoelha para orar de madrugada, 3 da manhã. Veja quanto tempo você consegue ficar, sem que o sono vem. E quando você percebe, já são 6 da manhã, você está ali ajoelhado e falando 3 palavras. Mas a verdade é que o inimigo das nossas almas, em todo momento, ele está tentando minar o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Ele sabe que se você estiver perto de Deus, ninguém pode te parar. Ele sabe que se você estiver perto de Deus, você é imparável. Ele sabe que se você estiver perto de Deus, as doenças vão ter que fugir de perto de você. Ele sabe que se você estiver perto de Deus, a tristeza vai ter que correr de você. Ele sabe que se você estiver perto de Deus, os problemas não vão te parar. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos nos relacionar contigo, sabe? Me impressiona pensar que um Deus criador do universo, eu gosto muito de documentários que falam do universo, estrelas, galáxias, e eu fico assistindo aquilo e pensando tudo isso. Esses dias estava assistindo algumas galáxias que descobriram que está a 150 bilhões de anos-luz da Terra, e eu estava pensando, eu nunca tenho nessa vida a possibilidade de conhecer, mas eu tenho certeza de uma coisa, eu sou e se comunicar comigo e contigo, sabe? Jesus foi a resposta de Deus para a humanidade, para dizer: ei, eu sei que você errou, eu sei que você pecou, eu sei que você foi para distante de mim, mas eu estou aqui mais uma vez para afirmar para você que eu quero estar contigo todos os dias da sua vida. Jesus veio ao mundo como um modelo de homem conectado com Deus, restaurando o elo rompido do pecado e abrindo novamente o caminho para a intimidade com Deus, permitindo assim que o homem possa voltar a ser tudo que Deus o criou para ser. Aleluias. Quando Jesus se manifesta, Ele começa a ensinar os seus discípulos novamente o caminho da intimidade e o caminho do relacionamento. Ele começa a reconectar o elo rompido. E quando Ele está ensinando os seus discípulos, está dizendo para eles o seguinte: quando vocês forem orar, vocês entrem no quarto e orem ao Pai em secreto. O que fala secreto? Fala de quê, gente? Secreto fala de intimidade. Secreto fala de comunhão. Entre no seu quarto em secreto e o Pai em secreto te recompensará.
Deus está ensinando a humanidade a voltar para aquele modelo lá do começo. Está dizendo assim: olha, vocês esqueceram do Gênesis, vocês esqueceram para que vocês foram criados, vocês perderam o manual de instrução, mas eu estou aqui para ensinar para vocês. Foi eu que criei vocês. Eu quero dizer que eu os criei para que vocês vivessem uma vida de intimidade, uma vida de comunhão comigo. Os judeus estavam muito acostumados a uma abordagem respeitosa de Deus, e até de uma certa forma distante, não podiam falar o nome de Deus. Mas Jesus quebra esse paradigma e Jesus começa a demonstrar um Pai presente, um Deus de perto, um Deus que estava interessado em realizar os sonhos mais íntimos do nosso coração. Sabe, como é que um Deus que cria estrelas, como é que um Deus que cria galáxias está preocupado e atento? A Bíblia diz que Deus está atento à oração do justo. Significa que quando você dobra o seu joelho lá na sua casa, naquele momento que ninguém te vê, naquele momento de dificuldade, no momento que você está lá no hospital e recebe um não do médico, recebe uma palavra negativa do médico, no momento que você está passando por uma situação e parece que ninguém te vê, e você dobra os seus joelhos, você fala duas palavras apenas com Deus, significa que Deus está ouvindo o seu clamor. E é incrível porque a gente vê as respostas de Deus chegando na nossa vida da forma mais diversa. E quantas vezes você recebe respostas de Deus na sua vida que não fazem sentido algum para outra pessoa que está perto, mas para você é uma resposta. Me lembro de uma vez, a primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos, e eu brinquei com Deus. Gente, a Bíblia fala que com Deus não se brinca, né? Eu brinquei com Deus, falei: Deus, eu tenho um sonho no coração. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me levar para ver a neve. E eu estava indo para Atlanta, era Atlanta, não era, irmão? No mês de março. Qual a possibilidade de eu ver neve em Atlanta no mês de março, gente? Nenhuma. E eu me lembro que a gente entrou no avião, e eu só falei com Deus, no aeroporto falei com Deus: Deus, eu queria ver. E a gente entrou no avião e a gente estava dirigindo para lá, no meio do voo, quando a gente estava chegando, a gente pensando que ia pousar em Atlanta, a gente escuta, eu não consegui entender muito bem, porque eu falou inglês, mas eu escutei falando Chicago. Eu falei, amor, eu escutei falar Chicago. Chicago, o que tem a ver Chicago com Atlanta? E aí de repente a gente vai descendo, e de repente, welcome to Chicago. What? E a gente desceu meio sem entender, e a gente perguntou, tinha um rapaz que estava com a gente, ele disse: não, o aeroporto de Atlanta está fechado, e nós tivemos que fazer uma conexão, nós descemos em Chicago, e daqui de Chicago a gente vai pegar uma outra conexão mais tarde, porque não pôde descer em Atlanta. E eu já comecei a perceber que alguma coisa estava acontecendo. Eu falei: o senhor está de brincadeira comigo. E a gente desceu e nós fomos para uma cafeteria esperando a conexão. Quando a gente chegou, eu estava de frente para a área de pouso, na frente de um vidro, e a gente sentou numa cafeteria. E quando eu cheguei, eu já notei que estava um frio. Eu falei: Deus, não é sério, não, o senhor não está fazendo isso, não. E aí quando a gente senta, né, a mesinha assim, eu e minha esposa, começa a cair suavemente, os flocos de neve começam a vir bater no vidro. Eu comecei a olhar para aquilo, eu falei: Deus, não é verdade. Para ninguém aquilo fazia sentido, mas para mim Deus estava dizendo: meu filho, eu estou te ouvindo, eu estou preocupado com os desejos do seu coração, eu sou o Deus que responde, eu sou o Deus que faz, eu sou o Deus que cuida daqueles que me amam. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, eu não sei o que você tem falado a Deus, mas eu sei que se eu te amasse aqui, você teria centenas de testemunhos como esse, para dizer de coisas que Deus fez na sua vida, respostas que Deus te deu, que fazem sentido para você, e talvez para ninguém mais faz.
mas Deus está a todo tempo falando para nós: meu filho, eu te amo, eu quero me relacionar com você, eu quero te abraçar, eu quero estar perto de você. Será que você consegue ouvir o sussurro de Deus no seu coração, falando para você o quanto Ele te ama? E Jesus ensina então os seus discípulos um Deus presente, um Deus de perto. Não é um Deus distante, mas é um Deus que está preocupado com os anseios do seu e do meu coração. Eu sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar e eu vos ouvirei. Há um propósito para mim e para a sua vida, um chamado para sermos amigos de Deus. Somente através de uma vida de oração e comunhão nós poderemos alcançar esse propósito. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não estou falando daquela oração que você levanta de manhã e dobra os seus joelhos ali por 2 minutinhos e sai correndo para o trabalho. Eu não estou falando daquela oração que você ora antes de comer, que você está só com um olho fechado, o outro já está na comida ali, e Deus abençoe essa comida, amém, já está comendo. Não estou falando disso, sabe? Eu não estou falando de rituais, eu estou falando de uma vida de relacionamento. Edson, será que isso é possível? A Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia nos diz, orando em todo o tempo. No livro de Tessalonicenses nos diz: orai sem cessar. Em Efésios 6:8 diz: orando e buscando em todo o tempo. Quando a Bíblia nos fala sobre orar sem cessar, de que a Bíblia está falando? Será que eles querem dizer que nós temos que passar 24 horas trancados dentro do quarto, orando e buscando a Deus? Deixa eu te falar uma coisa, isso já foi tentado e não deu certo. Começaram a fazer mosteiros, lugar para isolar as pessoas. Não, essas pessoas são chamadas especificamente para orar 24 horas. Não é disso que a Bíblia está falando. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não quer estar com você só quando você está com seus joelhos dobrados. Deus não quer estar só com você só quando você está aqui dentro da igreja. Deus quer estar com você quando você está no banheiro tomando banho, quando você sai, você vai para o trabalho, quando você entra no seu carro, quando você chega na sua escola, quando você sai da escola. Deus quer estar conosco 24 horas por dia, porque Ele é parte do nosso DNA. Porque parte daquilo que está em nós, que foi criado, a conexão perfeita é Deus em nós. Nós só temos vida, o nosso espírito só tem vida quando o Espírito Santo está inserido na nossa vida. E Deus está te chamando para uma vida de relacionamento constante, de relacionamento 24 horas. Se eu estou dormindo, Deus está comigo. Se eu estou comendo, Deus está comigo. O que o apóstolo Paulo diz? Quer comais, quer bebais, fazei tudo isso para a glória do nosso Deus. Deus está comigo quando eu acordo, Deus está comigo quando eu durmo. Tem uma canção do Kleber Lucas que diz isso: 24 horas por dia Deus quer estar conosco. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus está te chamando para um relacionamento com Ele. Aleluias. Sabe, você alcançará o maior nível de satisfação na sua vida quando você estiver se relacionando com Ele. Você alcançará o maior nível de produtividade da sua vida quando você estiver se relacionando com Ele. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Bill Johnson, e um dos livros dele, ele conta que quando ele ajoelhava para orar, ou ele parava um tempo para orar, e começava, e dali a 10, 15, 20 minutos, a mente dele começava a vaguear, ele começava a sonhar e pensar em coisas, e a planejar coisas, e ele ficava indignado com aquilo. Mas gente, impossível que eu não consigo tirar um tempo para buscar a Deus. E um dia Deus fala com ele, falou assim: Bill, deixa eu te falar, não existe ambiente mais criativo que o ambiente da presença de Deus. Na hora que você entra na minha presença, especificamente, na hora que você para tudo, é o momento que eu começo a encher a sua mente dos meus sonhos. Deixa eu te falar uma coisa: se a gente começa a conectar-nos com Deus, Deus começa a encher a nossa mente com seus sonhos, com seus projetos, com seus planos. Não existe ambiente mais criativo do que o ambiente da presença de Deus. Nós alcançaremos 100% do nosso potencial de produtividade quando estivermos conectados com Deus.
você alcançará e viverá todos os sonhos de Deus na sua vida, quando você e eu estivermos conectados com Deus. Eu quero repetir isso aqui: você e eu alcançaremos todos os sonhos e projetos de Deus para a minha vida, no momento que eu e você estivermos conectados com Ele 24 horas, grudadinho com Ele, agarrado com Ele, assim como Jacó segurou aquele anjo. Você não vai, eu não vou deixar você ir não, você tem que me abençoar, fica comigo. Moisés, quando Moisés começa a falar com Deus, e Deus fala: Moisés, você vai com esse povo, que eu não vou não, porque senão eu vou destruir eles. Moisés fala assim: não me faça sair deste lugar, se tua presença não for comigo. Deus está inspirando a minha vida e a sua vida nessa noite, para viver um relacionamento intenso e profundo com Ele. Quantos estão entendendo o que o Espírito está falando nesse lugar? Quero te convidar neste momento a ficar de pé, fechar os seus olhos. Cadê os meninos? Corre aqui, nós vamos cantar mais uma vez aquela canção, dizendo: e eu afundei os meus barcos, deixei os meus pais, porque eu entendo que não há outro lugar, não há para onde voltar, eu só tenho a tua presença. É o que há de mais importante, é o relacionamento, o que há de mais importante é a nossa comunhão com Deus. E se durante essa canção você quiser entregar a sua vida para Deus mais uma vez, afirmar o seu compromisso com Ele, afirmar o seu relacionamento com Ele, faça isso neste momento, em nome de Jesus.